वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमदाख जगोदरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपालभवाद्विपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि कपोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटा कलापं गौरी निरन्तरविभूषी वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। वागीसजुष्व वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे।
Gaurangoi Bhagavati Dvaja Sitamati Sri Gauradhama Siti Sasasai Gavidir Bhujanga Virati Dusto Betha Niskriti Sri Rupai Karati Saja Sanatananati Sri Jivate Jostati Sri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauri Yogoshti Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauri Yogoshti Sri Srila Bhakti Siddhanta Shri Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Gaudiya Gostipati disse that nothing permanent in this material world. que não há nada All permanente temporary. neste mundo material, é tudo temporário. Nothing permanent in this material world. Nada All é temporary. permanente neste mundo material, We tudo é must temporário. go out of any attraction or repulsion Nós devemos ir além de qualquer atração ou of this repulsão material world. deste mundo material. Otherwise, Do contrário, Hari Bhajan is quite impossible. Haribhajana é praticamente A genuine impossível. Gaudiya sadhu Um sadhu Gaudiya genuíno always try to look everything sempre tenta ver with a tudo wise conception com a concepção sábia to understand para entender the ultimate result or the consequence o of resultado último ou a unstable consequência objects. desses objetos instáveis. The other day, I was discussing so No many outro things dia, eu estava falando about the tantas teachings coisas of Srila sobre os Bhaktisiddhanta ensinamentos Saraswati Goswami Thakur de Srila Prabhupada. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Exclusive Siddhantas, which is Siddhantas exclusivos, almost rare in this material world. que são raríssimos nesse Many mundo. times I was bound to speak Muitas vezes in Vrindavan, eu disse em here Vrindavana, and there, aqui em outros locais that também, up to now que até hoje we have the privilege to nós tivemos o privilégio hear de or ouvir go through the writings of so many ou acharyas, ler tantos acharyas like Ramanujacharya, como Madhvacharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Vishnu Swami, Vishnu Swami, Nimbarkacharya, Nimbarkacharya, or after that so many acharyas. e depois deles também have vários the outros scope to acharyas. hear them Tivemos or a oportunidade de To go ouvir through sobre their eles, writings of Siddhantas. ler os But siddhantas this kind of deles. Siddhanta Mas este given tipo by de siddhanta, Bhaktisiddhanta Saraswati dado por Goswami Thakur Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Nayana Thakur Mani Manjari Prabhupada, is quite Nayana Mani impossible. Manjari é praticamente is impossível. exclusive Siddhanta. São Because siddhantas exclusivos, porque Radharani, if we can Radharani, find Radharani among us, se a gente puder ver Radharani then diante de Radharani nós, going to speak that way. então Radharani We vai falar cannot dessa expect maneira. this kind of Siddhanta Não from podemos any esperar acharya. esse tipo de siddhanta de It is nenhum not acharya. their fault actually. Não é culpa Supreme deles, Lord, na according to the verdade. instruction of Supreme De Lord, acordo com a instrução do Senhor Srila Supremo, Ramanuja going to Srila go up to that Ramanujacharya point, Srila vai até aquele Madhvacharya ponto, going Madhvacharya to stop up to that point. também vai parar em certo This ponto. way all acharya Dessa going up maneira, to todos os certain acharyas level. vão até algum But if we can certo find nível. Radharani among us, Mas se a gente puder then ver we can Radharani expect entre this nós, kind of Siddhanta, aí a gente which pode we esperar are esse going tipo de to siddhanta get from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur que a Prabhupada. gente recebe de Srila Nayana Bhaktisiddhanta Mani Thakur Manjari. Prabhupada, It is Nayana quite Mani impossible. Manjari. É impossível. The other day I was speaking, you can No remember, outro dia, eu estava one falando, vital vocês se question lembram? Uma pergunta was put vital by Dronachal Parvat foi colocada por Dronacharya Hanumanji Parvat a Hanumanji Maharaj. One vital question Uma was questão put by fundamental foi colocada Dronachal Parvat por Dronacharya Parvat in front of Hanumanji Maharaj. para Hanumanji About Sanatana Maharaj Dharma. sobre o Maharaj, Sanatana Dharma. what is Maharaj, Sanatana Dharma? o que é o Sanatana Dharma? Ele perguntou. Srila Hanumanji Maharaj Srila was bound Hanumanji to Maharaj, reply very ele clearly teve que responder com muita that Krite clareza Patikritam Esho Dharmaha Sanatanaha. Krite Patikritam Eshaha Dharma Sanatanaha. This means Isso this significa, Sanatana Dharma is going este to Sanatana teach Dharma, us the ele vai nos extreme ensinar dignity a extrema and dignidade gratefulness e a unto the gratidão lotus feet of Supreme Lord aos and pés his de lótus devotees. do Senhor Supremo e de seus Sanatana Dharma devotos. is Esse the Sanatana extreme Dharma expression of é a gratitude. expressão extrema da gratidão. So naturally, Então, accordingly, naturalmente, we de all acordo, must be todos devemos ser
ready to take prompt action to serve the Supreme Lord and estar His prontos devotees, para servir o Senhor without Supremo e any seus fault. devotos sem because we nenhuma are ever imperfeição, grateful to them, porque nós somos sempre knowingly gratos or a eles. unknowingly. Sabendo Each ou and não sabendo, every Jivatma, todas as they are Jivatmas, all Vaishnava. elas são Vaishnavas. They can confess or they cannot. Elas Confess. podem It doesn't confessar isso ou não, isso So não importa. naturally, when Então, we can naturalmente, discover our duty, quando a gente descobre o each nosso other, dever para uns first of all, para com os if we outros, can primeiro de tudo, discover our se a gente relationship with puder the descobrir Supreme Lord, o nosso relacionamento com o Senhor automatically we can Supremo, discover our então automaticamente duty for nós vamos descobrir o nosso dever. Supreme Lord. Primeiro a gente o relacionamento com o Senhor Supremo, e quando esse senso de relacionamento aparece no nosso coração, a gente tem essa percepção clara de Sambandha Gyana, qual é o relacionamento do Senhor Supremo com Maya, qual é o relacionamento do Senhor Supremo com a Diva, qual é o relacionamento da Jivatma com Maya, o que é o mundo material, todos esses tipos de imagens, de entendimentos. Então, quando a gente descobre o dever que temos um para com os outros, especialmente nosso dever para com o Senhor Supremo e seus devotos, na verdade, quando a gente pode ver todo mundo em relação ao Senhor Supremo, neste caso, imediatamente, o mundo todo vai ficar automaticamente livre de qualquer problema. Automaticamente. Então, nesse ponto a gente pode entender o que é Sanatana Dharma, ou Atma Dharma, ou Vaishnava Dharma. São sinônimos. Então, como podemos dizer que são Vaishnavas aqueles que querem se identificar como grandes inimigos da Gaudiya Mata? Como podemos dizer isso? Como podemos dizer que são Vaishnavas? Enquanto eles se identificam como inimigos da Gaudiya Mata desnecessariamente, eles estão indo contra Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur e sua missão. Enquanto eles não podem negar a sua conexão direta com Shri Gaudiya Mata, é impossível. Na verdade, se nós pudermos confiar a um gato a responsabilidade de tomar conta de uma panela de leite, o que a gente pode esperar? Essa é a situação. Todos estão ocupados com Labha, Puja e Pratishta. Isso é chamado, na verdade, é um grande problema. Uma cobra, se você der uma panela de leite para uma cobra, para que ela beba o leite, no fim das contas, essa cobra vai nos dar apenas veneno e veneno, nada mais em retorno. Então, esse exemplo é um exemplo exato diante de nós, para que a gente entenda o comportamento de Guru Drahi, aqueles que são contra Guru Vaishnava. Por essa identificação, a gente pode entender. Muito tempo antes, em Purushottama Dhamma, eu estava falando esse ponto. Como identificar quem é Vaishnava e quem não é Vaishnava? Como identificar? O Siddhanta que Prabhupada nos deu. Prabhupada disse, se nós pudermos ver que eles estão sempre indo contra Guru Vaishnava,
o Siddhanta, suas atividades, quando a gente puder ver que eles estão sempre indo contra Guru Vaishnava, os seus Siddhantas, qualquer das suas atividades, então a gente deve entender que eles são Guru Drahi. Eles não são, na verdade, seguidores de Gurudeva, eles não são Vaishnava. Bhaktivinoda Thakur muitas vezes disse Vaishnava charitra sadai pavitra jeninde hinsa kori bhakti vinod nasambasitare sada thake mauna dhari. Bhaktivinoda Thakur speaking, Bhaktivinoda Thakur disse in his writing, nos seus escritos, that those who are going to criticize, que aqueles que criticam, aqueles que fazem comentários sujos contra Guru Vaishnavas puros, eles são, na verdade, Guru Drahi. Mesmo nós não queremos ver a face deles. O que dizer sobre os seus escritos, seu Harikatha? Nós não queremos nem ver o rosto deles. Nós não queremos falar com eles, queremos evitá-los. Quão surpreendente é o caso. Mesmo em sonho, é impossível para a gente pensar dessa maneira, enquanto, de acordo com o Sastra Vichar autêntico, nós sabemos o Bhagavad Mahapurana, Bhagavan Sri Krishna diz na frente de Uddhavaji Maharaj, Acharya mam vijanyat nada mannet karhichit no martu buddha suyeto sarvadeva mayo guru. Ó Uddhava, try to understand, tente entender que eu me manifestei na forma do Acharya. Eu sou o Acharya. Tenha certeza que eu sou o Acharya. Eu apareço na forma do Acharya. Nunca tente ignorar, nunca tente insultar Gurudeva Acharya. Nunca tente expressar nenhuma inveja, nenhuma atitude contra ele, consciente ou inconscientemente. Não tente expressar nenhuma concepção material sobre Gurudeva. Guru é Sarvadevamaya. Todos dentro do Guru, todos os semideuses estão lá, junto com Krishna, Sashatari. Esse sloka vocês conhecem de Vishwanatha Thakur? Vocês devem ter certeza disso, que Gurudeva é Sarvadevamaya. Neste caso, como nós podemos criticar Guru Vaishnava? Como nós podemos agir contra Guru Vaishnava? Então veja, neste caso, quando a gente vê que eles estão indo contra Prabhupada, estão indo contra a missão de Prabhupada, neste caso, como podemos dizer a força que certamente eles são grandes acharyas, Jagadguru? Não é uma brincadeira. Como nós podemos falar dessa maneira? Enquanto a mínima qualificação de Sharanagati, que é o fator mais vital, não é encontrado neles. Eu posso dar os exemplos um por um. Qual o Prabhupada quis trazer uma revolução na nossa vida, sem nenhum interesse pessoal. Mas nós somos tão tolos, nós não pudemos entender Prabhupada. Estamos sempre ocupados com o nosso interesse pessoal. Não é a questão de um sectarismo. Não é a questão de sectarismo. Mas
É simplesmente uma questão de humanidade. Uma questão de humanidade. A degradação da humanidade é algo que nos causa um grande pesar, realmente. Como nós podemos tolerar a degradação da humanidade? Isso é algo muito... nos causa grande pesar. Bhaktivinoda Thakur, no seu Kirtana, deu o exemplo. Bhaktivinoda Thakur especialmente falou para nos dar uma concepção clara sobre como nós podemos amar Guru Vaishnava. Posso dar mais exemplos, um por um. Bhaktivinoda Thakur deu este exemplo de um cachorro. O cachorro é conhecido como a criatura mais leal em toda a criação. Então, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, ele teve que dar esse exemplo para nós para clarificar o significado exato de Sharanagati, submissão. O cachorro está sempre pronto para proteger o interesse de seu mestre, do seu dono, sempre. Neste caso, como nós podemos identificar? Como eu posso identificar como um discípulo de Srila Prabhupada? Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. Enquanto todas as minhas atividades, todos os meus comentários podem facilmente provar que eu sou totalmente contra Prabhupada e sua missão. Eu ouvi um exemplo de um Vaishnava que mesmo um leão feroz não pôde ir contra um homem de quem aquele leão tinha recebido um tratamento. Quando aquele leão estava muito doente, ele recebeu um tratamento daquele homem. Então, eu ouvi essa história de um grande Vaishnava que mesmo um leão feroz não pôde ir contra um homem de quem esse leão tinha recebido um tratamento quando o leão estava muito doente, com alguma machucado na sua perna. Deste exemplo prático, a gente pode entender, ou nós podemos aprender, de que maneira exclusiva a gente tem que manifestar a nossa gratidão aos pés de lótus de Sadguru Vaishnava para sempre. Agitação, como nós podemos expressar alguma agitação contra Guru Vaishnava? Como isso é possível? Agora eu vou dizer esse incidente. Esse incidente que eu vou dizer, certa vez um escravo, que naquela época tinha esse sistema de escravidão na Espanha, Portugal, na Grécia. Então uma vez um escravo, ele fugiu. Esse escravo fugiu por conta das grandes torturas que ele estava sofrendo. Essa é uma história que eu estou dizendo. É um exemplo prático que eu estou dizendo. Esse acidente aconteceu na Espanha, em Portugal. Era o sistema da escravidão. E esse escravo estava em grande problema porque o seu dono torturava muito ele. Então, de alguma maneira, ele conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir e entrou numa floresta. De alguma maneira,
no período da tarde. It was night time. Então a noite chegou. It was night time, and there was torrential rainfall. E começou uma chuva muito intensa, com muito vento. De alguma maneira, ele conseguiu se abrigar numa caverna. Em volta estava uma escuridão profunda, ele não conseguia ver nada. Tudo escuro por toda a volta, escuridão profunda. De repente, teve um relâmpago e com aquela luz, a luz foi o suficiente para ele perceber que existia um leão doente dentro da caverna. Que grande perigo! Mas o leão estava muito doente, a sua perna estava machucada. E com sangue continuamente saindo daquela perna machucada. Devido a essa perna machucada, ele estava chorando e sentindo muita dor. Então, no dia seguinte, bem cedo, esse escravo decidiu pegar algumas ervas, umas trepadeiras, que são remédios ayurvédicos, para aplicar como um remédio na perna daquele leão. Aquela perna que estava saindo sangue constantemente. Não apenas isso, mas também ele pegou um pedaço de pano da sua própria roupa e ele começou ali a enrolar, a fechar aquele machucado. Neste meio tempo, um grupo de busca veio junto com o mestre dele. Eles saíram para buscá-lo e foram bem-sucedidos em pegá-lo. Capturaram aquele escravo e levaram ele de volta para então puni-lo fortemente. Junto disso, eles decidiram pegar o leão e vender o leão na cidade. Eles também decidiram pegar o leão de alguma maneira e vendê-lo na cidade. Depois de algum tempo, eles decidiram fazer uma luta entre o escravo e aquele leão, para coletar um pouco de dinheiro do público. Naqueles dias, em Portugal, na Espanha, na Grécia, existia esse tipo de evento. Então, no fim das contas, fixaram uma data. Pegaram o escravo à força para fazer esse evento dessa luta. Milhares de pessoas estavam lá esperando para ver esse excelente show de luta. E claro, nessa época o leão já estava com a saúde boa, devido ao tratamento que aquele escravo tinha feito com ele, né? O remédio que ele tinha aplicado. Então, no devido tempo, o escravo foi jogado, atirado dentro da jaula do leão. Também, o leão começou a correr para tentar pegar aquele homem e comê-lo. Mas, de repente, ninguém esperava e todos ficaram surpresos quando o leão, ao sentir o cheiro daquele homem, quando o leão sentiu o cheiro do corpo do escravo de quem ele tinha sido, de quem ele recebeu esse tratamento, então o leão não pôde atacá-lo, porque
por conta desse tratamento que ele tinha recebido dele antes. O leão estava grato. Essa lealdade, essa gratidão foi encontrado mesmo nesse leão feroz, enquanto não tem nenhum traço de lealdade ou gratidão. Não encontro nenhum traço disso em mim, por Guru, Sadhguru Vaishnava. Essa é a tragédia. Essa é a situação dolorosa. Ninguém pode arranjar. Ninguém pode arranjar o procedimento de destruir a missão de Srila Prabhupada e suas glórias. Não é possível para ninguém. Somente um demônio ou um grande Vaishnava Paradi, um ofensor. Nós não podemos esperar de ninguém além de um demônio. Ninguém pode fazer esse tipo de plano de destruir a missão de Srila Prabhupada e suas glórias. Mesmo assim, foi possível para X Vasudeva e o Y Vidyavinoda e outros. Eles fazem parte do mesmo grupo, mas mesmo assim foi possível para X Vasudeva e Y Vidyavinoda e outros. Todos eles provaram o seu Sharanagati, a sua rendição aos pés de lótus de Prabhupada no começo. Todos eles puderam provar a sua Sharanagati aos pés de lótus de Srila Prabhupada no início. E não apenas isso, mas também o humor de serviço deles era muito, muito espetacular, excelente. Eles fizeram seva notável. Como membros especiais da missão Gaudiya, mas no final todos foram contra Srila Prabhupada. Todos eles se viraram contra Srila Prabhupada e sua missão. Para provar, todos foram contra Srila Prabhupada e sua missão. Para provar que eles queriam receber alguma pratista separadamente. Eu tive que falar esse ponto do Padma Purana. De um Vaishnava, nós não podemos ouvir Harikatha. De um não devoto. Talvez ele tenha bons argumentos, julgamentos, mas porque o seu coração está cheio de matsarya, de inveja, é como uma cobra. Quando uma cobra toca uma panela de leite, quando uma cobra toca uma panela cheia de leite, todo esse pote de leite se torna venenoso. Então você não pode ouvir o Harikatha dele. Você vai encontrar milhares de Siddhanta Virodas, Siddhantas errados. Você pode trazer os livros deles e eu posso mostrar para vocês. Incontáveis Siddhanta Virodas estão lá. Então, uma panela cheia de leite puro se torna inútil quando uma gota de vinho cai nesse pote. Então, um pote cheio de um leite puro se torna inútil quando uma gota de vinho é colocada nessa panela. Da mesma forma, de alguma maneira, tanto serviço, tanto seva foi feito antes por eles, e agora
se tornou tudo isso inútil, foi desperdiçado. Por quê? Por conta de aparada. Tantas aparadas aparecem no coração deles, então todos os serviços que eles fizeram antes se tornam inúteis. Como um elefante que toma banho num lago de água muito pura, e depois de ele tomar esse banho, ele pega a areia que está do lado do lago e passa essa areia toda no seu corpo. This way, Hasistan, our elephant can take bath. Dessa maneira, um elefante pode tomar banho, mas no fim das contas, qual foi a utilidade desse banho? Esse tipo de ataque a Prabhupada e Srila Prabhupada e sua missão é algo que a gente não pode nem acreditar. Nós duvidamos se realmente algum Sambandha Gyana estava lá com eles. Porque se Sambandha Gyana não existe, se a gente não descobre a nossa Sambandha Gyana com Guru, Vaishnava e Bhagavan, então não é possível fazer seva verdadeiro. Nós podemos mostrar algo, nada além disso. Então, outro incidente que eu gostaria de dizer para vocês, que também aconteceu na Espanha, quero colocar esse exemplo na frente de vocês para clarificar, para dar uma ideia clara sobre Sambandha Gyana genuína. Então, isso também é um incidente histórico que eu ouvi de um grande Vaishnava. Um incidente que aconteceu em Portugal. Um pai, ele havia abandonado o seu filho desde a infância. De alguma forma, por algum motivo, ele abandonou o seu filho quando ele era muito pequeno. E apenas a mãe era responsável por cuidar daquele bebê, do menino. Um dia, quando esse menino cresceu e se tornou um grande lutador como seu pai, ele cresceu e se tornou um grande lutador, assim como seu pai. Então a mãe quis trazê-lo. Ela quis trazer o pai de volta de alguma maneira. Ela queria que o filho trouxesse o marido dela de volta. Até então ela não tinha falado nada sobre o pai. Mas então ela começou a falar todos os detalhes sobre o pai, como ele era. Então, o menino, para procurar o seu pai, ele saiu de acordo com a informação que ele tinha recebido da sua mãe. E o pai dele era um grande lutador. Ele lutava em nome do rei daquele país. Also, in soul fighting, he was habituated to appear on stage in front of. E ele estava acostumado a lutar de frente ao público. Então, sabendo ou não sabendo disso, se alguma aparada estiver lá com Guru Vaishnava, então Sambandha Gyana vai desaparecer. Então, eu estou dando esse exemplo
the boy Porque agora o was bound menino, to reach the place ele chegou naquele long local, distance. uma grande distância. The son or mother O filho going in search of his father. estava procurando seu pai. Unknowingly, such a fighting game Sem was arranged conhecimento, by the king foi organizada uma luta pelo rei. Own fighter, the father of the son, and the son. E nessa luta iria lutar o pai com o filho. The man who is the father of the son and the son himself. There was a big fighting was arranged. Foi arranjada uma grande luta entre os dois. Who was just matching? Quando o filho chegou lá, ele percebeu que aquele outro lutador, ele era o seu pai. Ele estava lutando em nome do rei. Então, quando o filho começou a lutar com seu próprio pai, com espada, when he started fighting with his own father with sword, then it was very spectacular incident. But he didn't think it necessary. O filho não achou que fosse necessário se identificar na frente do pai, naquele momento. Então a luta começou. E ele pensou que depois da luta, automaticamente o meu pai vai poder me identificar ao ver o meu heroísmo. Embora na minha infância ele tenha me deixado, e a minha mãe, mesmo assim, ao me ver, ele também vai poder me identificar. Deixa eu ver o que vai acontecer. Com essa esperança, ele começou a lutar com seu pai, com bastante estratégia, com bastante cuidado, porque ele não queria acertar o seu pai diretamente. Mas de repente, pela espada do pai, ele foi acertado e ficou à beira da morte. E enquanto estava atirado no chão, ele começou a gritar: pai, pai. Ao ouvir esse som, o pai ficou impressionado, ele entendeu. Imediatamente, ele se lembrou e aí ele correu e chorando. E aí ele compreendeu, esse deve ser o meu filho, aquele filho que eu perdi. Então ele começou a chorar fortemente, muito fortemente. Então a coisa espetacular é que, imediatamente após descobrir o relacionamento de pai e filho, o pai começou a chorar. Pesadamente, mas não antes disso. Porque imediatamente, depois de descobrir o relacionamento, o seu relacionamento com seu filho, aí o seu dever para com seu filho automaticamente apareceu dentro do coração do pai. Se esse tipo de relacionamento material pode mostrar esse efeito significativo, se esse tipo de relacionamento pode mostrar tal efeito significativo, então o que dizer sobre o relacionamento transcendental entre Guru e Shishya, mestre e discípulo? Outro exemplo que eu gostaria de citar aqui, que são duas mães que
que estavam lutando por um bebê. They are approaching the court. Elas chegaram na corte. And king e o rei was in great trouble. Estava ali com esse grande problema para identificar, né? Quem é a mãe verdadeira? As duas mães brigando por aquele menino que era muito belo. Uma dizia, o filho é meu. A outra falou, não, o filho é meu. Então, o rei estava com um grande problema. Como identificar quem é a mãe verdadeira? Então ele decidiu, na frente daquelas duas mulheres, Matadiz, ele falou, bem, eu posso cortar esse menino em dois e aí dou um pedaço para cada um, ok? Aí pegou o menino com uma mão, levantou o menino com uma mão e na outra mão uma espada, enganosamente para descobrir qual era a mãe verdadeira. Então uma mãe falou, não corte o menino. Ele não é meu filho. Ele é filho dessa moça. Então imediatamente o rei pode entender, ok, ela é a mãe verdadeira desse menino. Então é um exemplo muito bom. Então, se esse tipo de relacionamento material pode mostrar tal efeito significativo, então o que dizer sobre o relacionamento transcendental entre Guru e Shishya? Qual o significado dessa palavra Diksha? Diksha, essa palavra significa desenvolver Sambandha Gyana. Se eu sou iniciado 30 anos atrás e até hoje eu não tenho nenhum Sambandha Gyana apropriado, que tipo de Diksha eu recebi? Que tipo de Diksha é esse? Então, é um grande problema. Talvez o Sadhguru fosse ok e eu não era sincero. Talvez eu era sincero e não havia Sadhguru. Mas claro, tem um Siddhanta que na frente de uma alma sincera, automaticamente Balaji Maharaj vai ajudar ele ou ela a descobrir um verdadeiro Sadhguru. Então, Diksha, essa palavra significa descobrir Sambandha Gyana, desenvolver Sambandha Gyana dentro do coração. Então, Sadhguru pode facilmente pode conceder Sambandha Gyana para um Shishya, discípulo. Isso é Sambandha Gyana. Infinitos pecados podem ser eliminados imediatamente ao receber a Kripa, a misericórdia de Gurudeva. Isso é algo muito simples. A principal coisa é receber Divya Gyana, Sambandha Gyana, Abhideya Gyana, Prayoja Gyana. Esse é o ponto fundamental. É por isso que nós não podemos dizer que a Diksha de Parikshit Maharaj não era completa. Prabhupada fala, o que você quer dizer por Diksha? Se não há nenhum desenvolvimento de nenhum Sambandha Gyana, então que tipo de Diksha aconteceu? Enquanto nós podemos ver que pelo Bhagavatakatha, Bhagavatamrita, Parikshit Maharaj, ouvindo Harikatha de Shukadeva Goswami, Prabhupada diz, por meio desse procedimento de audição, Bhagavatamrita, automaticamente o procedimento de Diksha foi completo, não faltava nada. E Parikshit Maharaj
Pois era 100% sincero. É por isso que esse tipo de questão, Athato Brahma Jigyasa, Athato Tattva Jigyasa, Athato Brahma Jigyasa, Athato Tattva Jigyasa, this kind of Jigyasa interrogation, esse tipo de interrogação, Jigyasa, deve existir dentro de um candidato genuíno para Diksha. Genuinidade deve estar lá no candidato que está vindo para receber Diksha. No presente não existe esse sistema. Ninguém quer seguir o sistema escrito lá no Hari Bhakti Vilasa por Sanatana Goswami Pada. Ninguém vai seguir. Então, eles quiseram provar que nós somos mais e mais e mais misericordiosos do que Sanatana Goswami. Vocês podem se lembrar, eu disse que Sanatana Goswami é tão misericordioso, que mesmo Chaitanya Mahaprabhu não pode dizer claramente, praticamente impossível. Chaitanya Mahaprabhu mesmo falou, esse tipo de sabedoria, esse tipo de personalidade grande, é um grande Vaishnava. Um Vaishnava tão grandioso a gente não pode encontrar em todo o mundo, como tal qual Sanatana Goswami Pada. Você pode se lembrar, há bastante tempo atrás eu estava falando um incidente interessante, que um dia de manhã, Sanatana Goswami Pada, ele foi tomar banho no Jamuna. E também tinha um outro sadhu tomando banho lá. E de repente Sanatana Goswami viu que um escorpião caiu na água. Ele estava no galho de uma árvore e caiu na água. Então Sanatana Goswami imediatamente pegou o escorpião e colocou na árvore. E nesse meio tempo, aquele escorpião perverso picou e envenenou Sanatana Goswami Pada. Aquele outro Prabhu estava vendo tudo isso acontecendo. Novamente, o escorpião caiu da árvore. Novamente, Sanatana Goswami pegou o escorpião, se deu o trabalho de colocá-lo na árvore para salvar a vida do escorpião. E aquele outro sadhu que estava ali falou: o que você está fazendo? Esse escorpião é cruel, vai te picar todas as vezes, te envenenar. Por que você vai salvar ele? Sanatana Goswami riu e falou: bem, o que esse escorpião tem é veneno. Então ele vai me dar apenas veneno. É a única posse dele, é esse veneno. E pela misericórdia do Senhor Supremo, eu vou salvá-lo. Porque Sanatana Goswami pode ver todo mundo em relação ao Senhor Supremo. Essa é a diferença. Muito tempo atrás, eu estava falando em Vrindavana, um incidente muito interessante. Um homem muito rico, ele estava distribuindo cobertor entre os sadhus. Então fizeram uma grande fila e um por um, né? Aquele homem rico estava distribuindo cobertor para cada um daqueles sadhus. E um homem perverso que não era um sadhu, ele já tinha recebido um cobertor e ele entrou na fila de novo para receber outro cobertor. Mas aquele homem rico conseguiu identificar. Falou: ei, você já pegou o cobertor, não é? E aquele homem perverso falou: não, eu estou vindo pela primeira vez. E o ajudante do homem rico também percebeu, identificou. Não, ele já pegou um cobertor.
Nós não vamos dar mais um. Então aquele homem perverso sentou perto daquele local e começou a falar um tanto de asneiras contra aquele homem rico, várias besteiras contra o homem rico. Então um cavaleiro veio e falou para aquele homem rico: olha só, Sethji, aquele homem está falando várias asneiras contra você. Sethji, o homem rico riu. Ele disse: olha, eu tenho muitos cobertores, então eu estou distribuindo os cobertores. Mas a única propriedade que ele tem, ele está mostrando esse caráter, esse comportamento. Deixa que ele distribua essas palavras tolas. E eu vou continuar distribuindo cobertores, que é o que eu tenho. Então, esse tipo de exemplo eu dou para que vocês entendam como nós podemos identificar quem é um sadhu e quem é um demônio. Embora Ravana veio disfarçado de sannyasi, mesmo assim, não foi impossível que Jatayu entendesse que ele era um demônio. Ele é um Rakshas. Então, apenas depois do desenvolvimento de Sambandha Gyana, Bhagavat Seva, Guru Vaishnava Seva, tudo é possível. Apenas depois do desenvolvimento de Sambandha Gyana, não antes disso. Srila Prabhupada costumava dizer que a verdadeira Diksha e a suposta Diksha não são a mesma coisa. Depois da obtenção da verdadeira Diksha, depois da obtenção da verdadeira Diksha de um Sadguru, pode-se obter o direito de realizar Bhagavat Seva, de servir ao Senhor Supremo. Depois da obtenção da Diksha genuína de um Sadguru, pode-se ter o direito de fazer Bhagavat Seva, não antes disso. Porque Diksha falsa não vai te permitir alcançar essa perfeição. Então a pretensa Diksha não vai te ajudar a obter Divya Gyana, conhecimento transcendental. Então é inútil, praticamente inútil. O único benefício que você vai ter, Prabhupada diz, essa pretensa Diksha, ela somente vai te dar algum sukriti. Apenas pode te dar algum sukriti. A palavra Diksha significa obter Divya Gyana. Se Divya Gyana, conhecimento transcendental, ainda não se expressou dentro do coração de um discípulo ou de alguém, então isso não é Diksha. Ou que tipo de Diksha é? Você tem que pensar sobre isso. A falta de Sambandha Gyana, a falta de Sambandha Gyana pode nos colocar em grande problema. O que dizer sobre Seva? O que falar de servir ao Senhor? A falta de Sambandha Gyana pode nos desorientar. Pode nos desencaminhar e nos carregar para baixo, nos carregar na direção errada. A falta de Sambandha Gyana pode nos desencaminhar, nos colocando na direção errada. Também, você deve se lembrar. Também nós devemos nos lembrar que
Se Sambandha-gyana já se manifestou, nesse caso o que pode acontecer? Também, se Sambandha-gyana já se manifestou, ela também pode desaparecer. Suponha que Sambandha-gyana já tenha se manifestado dentro de alguém. Isso também pode desaparecer se a parada surgir dentro do coração dessa pessoa. A parada significa algo que vai diminuir a consciência da pessoa. A partir da parada, a consciência vai se degradar mais e mais. Devido a uma parada grave, dia após dia, a consciência pode se degradar até o nível 0. Devido a grandes aparadas, dia após dia, a consciência pode descer a um nível tão pobre que apenas vai sobrar eu e meu. Essas duas palavras vão sobreviver na minha vida. Também, no fim das contas, vai a um nível tão nulo que aquela Jivatma pode nascer como uma árvore ou um inseto, esses tipos de formas. Agora a questão é, como é possível para um discípulo ir contra Srila Prabhupada e a sua missão? Se realmente essa pessoa é um discípulo de Prabhupada, então agora a questão é, como é possível para um discípulo ele ir contra Srila Prabhupada e sua missão? Talvez a consciência se deteriorou devido a alguma aparada. Ou também nós temos que nos perguntar se a Diksha verdadeira ocorreu ou não. Talvez a consciência se degradou devido a uma parada, ou talvez o procedimento de Diksha não foi completo na vida dele. Do contrário, como é possível que um discípulo genuíno vá contra Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada e seus discípulos? Qualquer quantidade de análise das escrituras não podem provar que alguém é um discípulo. Um sintoma externo, uma exibição externa de grandes serviços, exibição externa de grandes serviços como grandes publicações ou estabelecer muitas matas, templos em todo o mundo. Essa não é a evidência direta de Guru Bhakti, de devoção ao Guru. Essa não é a evidência direta de Guru Bhakti. Preste atenção, essa não é a evidência direta de Guru Bhakti, sem a qual tudo é zero. Sem Guru Bhakti, tudo é zero. Srinivasa Acharya, você pode se lembrar? Muitas vezes antes eu quis falar sobre este ponto. Srila Srinivasa Acharya, aquele grande, ele disse: Balavan adaro yasso nashad guru padambuje srutoiropi tasya sastrair krishne bhakti najayate. Balavan adaro yasso nashad guru padambuje Balavan adaro yasso nashad guru padambuje Sutoiropi sastrair Krishna bhakti najayate. Isso significa que a menos que uma afinidade tremenda
pelos pés de lótus de Guru Vaishnava exista, todo o estudo analítico de Vedas, Vedantas, Upanishads, Purana, etc., todos os Shastras, isso não vai gerar nem mesmo uma gota de Krishna Bhakti na vida de um devoto ou de um discípulo. Um discípulo, um devoto que não desenvolver tremendo amor e afeição pelos pés de lótus de Srila Prabhupada, nós não podemos esperar. É por isso que muitas vezes eu falei vários slokas do terceiro canto, 11º canto. Então, no fim das contas, Shruti, Smriti, Puranadi, Sutri Siddhi Puranadi Pancharating Vidhingvina Aikantiki Harer Bhakti Guru Aikantiki Harer Bhakti Utpataiva Kalpate. It is written there in Shastra. Está escrito no Shastra. It is one kind of, é um tipo de grande problema no nome de Bhakti. It is one kind of great problem é um tipo de grande problema que surge no nome de Bhakti. Porque sem proper Siddhanta Vichar, sem um Siddhanta Vichar apropriado, sem um Vichar analítico, sem o suporte de Shruti, Smriti, Purana, Pancharatric Vidhan going to support this point. Os Pancharatras, os Vedas vão apoiar esse ponto que nós estamos falando, que deve haver uma tremenda afeição pelos pés de lótus de Guru. Então, os Pancharatras, eles estão falando que Guru é tudo. Sem o Guru, todo mundo está cego. So, Suti Siti Puranadi Pancharating Vidhingvina Vaikantika Harer Bhakti Utpataiva Kalpate. If different kind of Siddhanta Vichar, se diferentes tipos de Siddhanta Vichar, diferentes tipos de regras, regulações, diferentes tipos de humores de serviço, tudo isso pode provar que certamente aquela pessoa não está seguindo o seu Gurudeva. Esse tipo de Bhakti nunca pode ser bem sucedido. Esse tipo de Bhakti é obsoleto. Esse tipo de Bhakti não é permitido. Se nós pudermos ver que não há conexão com Guru e com Guru Varga, se a gente cortar a conexão com Guru Varga Sarasvati, Guru Varga, com Guru Parampara, se você vai fazer um Siddhanta separado, uma conduta separada, regras separadas, você faz um novo grupo. Assim eles não podem entrar em contato com os grandes Vaishnavas, eles não têm o grande privilégio de ouvir os Tattvacharyas. Então, neste caso, eles não vão poder desenvolver sua consciência. Isso é um tipo de programa pelo meio do qual você pode torná-los idiotas. Você está fazendo esse tipo de programa. Então veja. Guru Kripa hi kevalam. Guru Kripa hi kevalam. Guru Kripa hi kevalam. Guru Kripa é o maior suporte, sem o qual nós não podemos fazer Haribhajana. Então, agora a questão é, as pessoas comuns não podem entender o segredo do Bhajana. As pessoas comuns não podem entender o segredo do Bhajana, não podem entender o que é Bhajana. Um homem cego jamais pode ser guiado por outro cego. Prahlad Maharaj já disse, um cego nunca pode guiar outro cego. Essa é a situação. Mas essa é a condição desse mundo atual. Quem pode guiar a quem?
pela ajuda, by the help of money power, pela ajuda do seu poder financeiro, by the help of money power, um homem materialista e rico pode tentar estabelecer um templo, mas Prabhupada diz que isso não é possível. Não é possível um homem materialista, um homem que é rico materialmente, estabelecer um templo a partir do seu grande poder financeiro. Essa é uma declaração de Srila Prabhupada. Ele também costumava dizer, Prabhupada costumava dizer que pelo seu poder financeiro material, o esforço de estabelecer um templo é um tipo de karma, nada além disso. Pelo poder financeiro material, o esforço de construir um templo, de estabelecer um templo de um homem materialista é um tipo de karma, nada além disso. Um homem materialista. Deidades, templo, podem aparecer apenas grandes personalidades espirituais, Mahayana, eles podem instalar deidades, eles podem estabelecer uma mata, um templo. Pessoas materialistas não podem estabelecer uma mata, isso não é possível, porque estabelecer um templo, você precisa primeiro convidar Anantadeva para estar ali no templo. Sem o Adhisthana, sem o estabelecimento de Anantadeva, você não pode fazer um templo. Pessoas ricas materialmente, pelo seu poder financeiro, não podem estabelecer um templo. Pela ajuda do seu poder financeiro e os seus esforços para estabelecer um templo é um tipo de karma, nada além disso. Qual pode ser a razão misteriosa pela qual eles querem parar as glórias de Srila Prabhupada, impedindo que se cante as glórias de Srila Prabhupada? Qual deve ser a razão secreta para parar o cantar das glórias de Prabhupada? Por que nós não estamos permitindo que os devotos cantem essa canção na nossa sociedade? Qual pode ser a razão? Podemos ver em algumas matas, em alguns locais, eles não estão permitindo que se cante essa canção lá. Qual pode ser a razão? Porque eles são demônios. Qual deve ser a razão secreta? Porque eles estão parando as glórias de Srila Prabhupada e sua missão. Porque eles estão parando, impedindo que se cante as glórias de Prabhupada e seus associados e sua missão. Por quê? Qual pode ser a razão secreta por trás disso? Para treinar esses recém-chegados, para que eles possam ir automaticamente contra Gaudiya Mata no futuro. Por que esse tipo de atividades demoníacas estão acontecendo? Eles estão convidando a sua própria destruição total. Eles estão convidando a sua total destruição num futuro próximo, 100% certo. Evitar Srila Prabhupada e a sua missão Gaudiya
Se isso é o principal objetivo da sua pregação, o que você quer dizer? Que tipo de pregação você está fazendo? Prabhupada disse, se você não está vivo, como você pode sair para pregar? Talvez você saiba alguma técnica de pregação, mas isso não é pregação verdadeira. No Chaitanya Charitamrita está escrito, instalar Bhakti dentro dos outros, para isso eu preciso de Krishna Kripa, Krishna Shakti. Evitar Srila Prabhupada e a sua missão Gaudiya como um todo, se esse é o principal objetivo da nossa pregação, que tipo de pregação é essa? Como isso pode ser possível? Sem Prabhupada, sem Prabhupada, sem Prabhupada, sem Prabhupada e sem a sua missão, pregação é totalmente zero, inútil. A pregação é totalmente zero. Ela não vai dar, não vai dar fruto algum. Gaudiya Mata é o único caminho para se chegar até Deus. Essa é a forte afirmação de Srila Prabhupada. Ele disse isso muitas vezes. A Gaudiya é o único caminho para chegar até Deus. Essa é a proclamação direta de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur. Então, como eles ousam? Quão ousadamente eles podem dizer que a missão Gaudiya falhou completamente? Como é possível eles dizerem dessa maneira que a Gaudiya Mata falhou, enquanto eles deveriam saber que a missão Gaudiya começou pela bênção do Panchatattva e de todo o Guru Varga prévio? Eu já disse isso. E novamente eu posso falar este ponto. Quando o Prabhupada começou a fazer o Satakotinam Yagna, onde a Chaitanya Mata hoje, Vrajapatam, então todo o Panchatattva e o Guru Varga anterior apareceu na frente de Prabhupada. E naquela ocasião, eles deram a instrução, a ordem para o Prabhupada, para ele sair e pregar. Nesse caso, como você pode dizer que a pregação da Gaudiya Mission fracassou? Qual é a razão secreta por trás disso? Parar as glórias de Srila Prabhupada e a sua missão. Qual pode ser a razão para parar o cantar das glórias de Srila Prabhupada e os seus associados eternos? Qual é a razão secreta para parar a glorificação de Srila Prabhupada e sua missão? Por que você vai interromper isso? Por que eles vão parar isso? Qual pode ser a razão secreta por trás disso? Para treinar aqueles recém-chegados de certa maneira, para que eles possam automaticamente ir contra a Gaudiya Mata num futuro próximo. Se evitar Srila Prabhupada e a sua missão Gaudiya, evitar Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur e sua missão como um todo, se isso se tornou o objetivo da nossa pregação, então como nós podemos conseguir Krishna Bhakti? Gaudiya Mata é o único caminho para chegar até Deus. Srila Prabhupada falou
várias vezes esse ponto. A Gaudiya Mata é o único caminho para se chegar até Deus. Essa foi a proclamação direta de Srila Prabhupada. Então, como ousam? Como nós podemos dizer que a pregação da missão Gaudiya foi totalmente falha? Como nós podemos dizer que a Gaudiya Mata fracassou? Como eles ousam dizer isso? Guru Drohi, aqueles que estão mostrando alguma agitação contra Guru Vaishnava, esses Guru Drohi, podem obter um sofrimento interminável junto com seus seguidores. Também, no fim das contas, eles podem alcançar o inferno por um período infinito. Podem ir para o inferno por um período infinito. Então, eu gostaria de citar esse sloka também. Aquela pessoa que está falando o contrário, no sentido contrário, que não está projetando a riqueza do Parampara, está quebrando a conexão com o Parampara, estabelecendo algo diferente. Então está escrito, a pessoa que não está falando corretamente está indo contra Gurudeva, colocando novos Siddhantas, mostrando um novo caminho. Srila Prabhupada costumava dizer que o menor desvio do caminho de Guru Padma pode te lançar longe de Haribhajana. As pessoas comuns são tão tolas, elas não podem entender a Swarupa Lakshana e Tatastha Lakshana do Sadhu. Então, é muito fácil fazê-las, enganá-las, muito fácil. As pessoas comuns são tão cegas, tão ignorantes, que nós podemos torná-las uma vaca, uma ovelha, uma cabra, nós podemos fazê-las de bobo, para que elas não falem. Como no reino comunista, você não pode falar nada. Então elas são tão ignorantes que elas não podem falar nada. Elas não podem entender nada. As pessoas comuns, elas não conseguem entender o que é Haribhajana, o que não é. É praticamente impossível. Vocês podem se lembrar, outro dia eu estava falando este ponto, de que maneira única Srila Prabhupada quis mandar um Sevaka, que aparentemente estava fazendo tanto serviço em Chatak Parvat Mat, em Purushottama Dham. Prabhupada quis enviá-lo para Assam Gaudiya Mata. Nós estamos sempre ocupados com o desenvolvimento externo, mas Srila Prabhupada está sempre ocupado com o nosso desenvolvimento espiritual. Tente se lembrar desse ponto a todo tempo. Srila Prabhupada costumava dizer que deter a presente corrente pervertida dessa sociedade é o dever aparentemente desagradável da Gaudiya Mata. É por isso que é natural que a maioria das pessoas não possam entender a incomparável e notável sacrifício de Srila Prabhupada e sua missão. Sempre eles estão indo contra Srila Prabhupada. Ignoring all different kinds of la puja pratishtha, ignorando todos os tipos de laba, puja, pratishta, ignorando todos os tipos de doações
e riquezas disponíveis nesse mundo material, Srila Prabhupada e sua missão queria falar absolutamente, queria falar sobre a verdade absoluta todo o tempo, de qual única maneira que ele quis dar a nós a maior facilidade para que a gente alcance a libertação de Maya. Prabhupada sempre quis nos salvar de Maya primeiro, para poder nos ocupar em Haribhajana. Prabhupada sempre quis salvar as pessoas comuns de Maya para poder ocupá-las em Haribhajana. Que tipo de sacrifício enorme estava ali dentro do coração de Srila Prabhupada? Nós não podemos nem imaginar. É impossível para nós imaginar isso. Todo mundo pode mostrar respeito e honra para aqueles enganadores, aqueles que estão em disfarce de sadhu, em nome de Harikatha, Haribhajana, aqueles que vão enganar todo mundo. Nós, pessoas comuns, somos tão tolas. Nós queremos ser enganados por ele, é por isso que nós somos enganados. Vocês podem se lembrar essa fala de Srila Prabhupada. Todo mundo pode mostrar respeito e honra para aqueles trapaceiros, aqueles pretensos líderes espirituais que fazem algum meio termo com Maya. Eles estão sempre prontos para fazer algum meio termo com Maya, aqueles supostos pracharaka, aqueles pregadores. Então todo mundo pode mostrar respeito a eles, mas eles não podem entender a verdadeira misericórdia de Prabhupada. As pessoas comuns são tão desafortunadas que elas não podem entender as glórias de Srila Prabhupada. Elas não puderam entender as glórias de Prabhupada e não podem entender até hoje. Haribhajana não é possível se nós estivermos em Maya. Haribhajana não pode ser feito com a mistura de Maya. Haribhajana não pode ser feito com uma mistura de Maya. Porque Sri Hari está além do limite da matéria. Todo mundo está indo na direção de mostrar honra e respeito para esses trapaceiros, esses que estão em disfarces de mestres espirituais, mas é porque eles podem sempre fazer um meio termo com Maya. Você pode ganhar alguma facilidade com eles, mas mesmo assim, eles não estão prontos. As pessoas comuns não estão. Essas pessoas que vão ser enganadas por eles, elas não estão prontas para entender Srila Prabhupada e sua missão. Srila Prabhupada costumava dizer que se todo mundo estiver indo contra mim, mesmo assim eu não vou parar de falar sobre essa verdade absoluta. Me mantendo sobre o guarda-chuva dos pés de lótus de meu Paramahansa Gurudeva. Eu não vou parar de falar sobre a verdade absoluta de maneira absoluta. Srila Prabhupada costumava dizer que para servir os pés de lótus de Paramahansa, Jagadguru, eu estou pronto para ir para o inferno com o devido contrato, se a situação demandar isso. Estou pronto para ir para o inferno. Srila Prabhupada costumava dizer que para buscar a satisfação das pessoas comuns e buscar a satisfação do Senhor Supremo não são a mesma coisa.
Alguém pode tentar satisfazer as pessoas comuns e alguém pode tentar satisfazer as pessoas comuns, que é um tipo de autogratificação, um processo de autogratificação. Atma Pratishta, Atma Labha. Alguém pode tentar satisfazer as pessoas, mas falar a verdade absoluta de maneira absoluta, isso é o verdadeiro seva. Falar sobre a verdade absoluta de maneira absoluta, cantar as glórias do Senhor Supremo de forma absoluta, esse é o verdadeiro significado de seva. Se eu puder cantar as glórias do Senhor Supremo, se eu puder falar sobre a verdade absoluta de maneira absoluta para a total satisfação do Senhor Supremo, Gaura Hari, esse é o verdadeiro significado de seva. Srila Prabhupada nunca quis fazer nenhum meio termo com ninguém no âmbito do seva. Srila Prabhupada nunca quis fazer nenhum meio termo com ninguém no campo do serviço devocional. Tente entender este ponto. Fazer algum meio termo com qualquer pessoa no âmbito do seva ou do siddhanta, se você vai fazer algum meio termo com alguém, isso significa que você tem que deixar algo bom e aceitar algo ruim dessa pessoa, o que não é possível para um devoto puro. A nenhum custo. Um devoto puro não pode seguir este procedimento. Um ou dois exemplos. Um ou dois exemplos muito bons podem clarificar este ponto. Certa vez, Srila Prabhupada foi convidado por Radha Mohinder Chandra de Murshidabad para falar Harikatha por 3-4 dias. Mas quando Prabhupada foi lá e começou a falar sobre a verdade absoluta de maneira absoluta, então a maioria daqueles associados do Raja Mohinder Chandra interromperam a fala de Prabhupada. Eles começaram a gritar: pare, nós não queremos ouvir você falando. Então, Srila Prabhupada foi obrigado a parar o Harikatha. Ele teve que sair daquele local e se abrigar em Madan Mohan Mandir, o templo que tinha sido preparado pelo rei. Mas Srila Prabhupada não bebeu nem uma gota de água lá por 3 dias. Srila Prabhupada jejuou sem nem beber água. Ao retornar de Murshidabad, Srila Prabhupada tomou prashad e bebeu água em Sri Mayapur. Raja Mohinder Chandra não sabia desse incidente. Não sabia que Prabhupada tinha jejuado lá. Mas quando ele descobriu isso, então ele começou a chorar como uma criança, porque por conta da sua parada feita inconscientemente por ele. Srila Prabhupada disse para ele que uma vez que eu não pude dar nada para você, então eu não pude receber nada de você. Se eu não posso dar nada para alguém, então eu não posso aceitar nada de tal pessoa. Então eu não tenho o direito de aceitar nada de você, porque eu não fui capaz de fazer nenhum bem absoluto para você. Eu não pude fazer nada bom para você. Eu não pude falar Harikatha. Então, não é possível que eu aceite nada de você, nenhuma água, prashada, nada.
Também, outro exemplo que se encaixa bem aqui, que eu gostaria de citar, muito tempo atrás, quando Srila Bimala Prasad Saraswati estava lá com Srila Bhaktivinoda Thakur, lá em Purushottam Dham, fazendo bhajana lá, perto do Samadhi Mandir de Srila Haridas Thakur. Ali, Srila Bhaktivinoda Thakur costumava falar Harikatha recitando Chaitanya Charitamrita na frente de alguns devotos. Várias pessoas, incluindo aqueles babajis, costumavam ir até o Harikatha. Bimala Prasada também estava lá, ouvindo Harikatha. E um dia, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele quis dar a responsabilidade de continuar o Harikatha. Certo dia, Srila Bhaktivinoda Thakur quis dar a responsabilidade de falar o Harikatha para Bimala Prasada Saraswati, porque Bhaktivinoda Thakur precisava ir para Calcutá para fazer algum serviço lá. Então, ele quis ocupar Srila Bimala Prasad, continuar o Harikatha. Ele falou, ok. Então, para cumprir a ordem de Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bimala Prasad Saraswati começou a explicar o Chaitanya Charitamrita. Para atender a ordem de Srila Bhaktivinoda Thakur, Bimala Prasad Saraswati começou a explicar Chaitanya Charitamrita, mas devido ao seu discurso absoluto, a maioria da audiência começou a ir embora. Quando Srila Bhaktivinoda Thakur voltou, ele não pôde descobrir a razão pela qual a maioria da audiência tinha ido embora. Ele queria saber a razão. Então, sem falar nada com ninguém, ele quis ouvir o Harikatha. Então ele falou, Bimala Prasad, você continue falando Harikatha, depois de 1 ou 2 dias eu volto a dar o Harikatha. Continue. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur começou a ouvir o Harikatha de Srila Bimala Prasad. Depois de ouvir o Harikatha, Bhaktivinoda Thakur descobriu facilmente a razão pela qual as pessoas não podiam aceitar, ouvir aquela verdade absoluta. Ele pôde entender. Aquele Harikatha era excelente. Realmente, aquele Harikatha era tão excelente e Bhaktivinoda Thakur ficou muito, muito satisfeito ao ouvir aquele tipo de explicação. Agora, Prabhupada pôde perceber porque a maioria das pessoas tinham ido embora. Elas não tinham o direito de ouvir a verdade absoluta. É por isso que elas foram embora. Ao ouvir esse tipo de verdade absoluta de Bimala Prasad Saraswati Thakur, ele ficou muito, muito satisfeito. Bhaktivinoda Thakur ficou muito satisfeito. E ele percebeu claramente a razão pela qual a maioria das pessoas tinham ido embora. Ok. Mas aqueles Sahajis, Babajis, eles decidiram bater em Bimala Prasad. Até mesmo queriam matá-lo. Por quê? Por conta do seu discurso absoluto.
por conta do seu Harikata absoluto. No fim das contas, Srila Bhaktivinoda Thakur decidiu enviar Bimala Prasad Saraswati para Vrajapatam. Vrajapatam significa Sri Mayapur. Chandrasekharacharya Bhavam atualmente é Chaitanya Math. Então, no fim das contas, Srila Bhaktivinoda Thakur decidiu enviar Bimala Prasad Saraswati para Vrajapatam, Sri Mayapur, para começar o Yagya, o sacrifício de cantar 1 bilhão de santos nomes. Srila Prabhupada fez o voto. Ele chegou em Vrajapatam, Sri Mayapur, e Srila Prabhupada fez o voto de seguir o vrata, o voto, muito estritamente, sob a orientação de Namacharya Haridas Thakur, cantando Harinam ininterruptadamente 3 lakhs por dia. No meio do voto, o Panchatattva, junto com todo o Guru Varga prévio, todos eles vieram e apareceram na frente de Srila Prabhupada e deram uma instrução aberta para que ele saísse e fizesse a pregação massiva de Chaitanya Vani, dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada quis dizer que como Srila Prabhupada quis dizer como isso pode ser possível sem ajuda, sem dinheiro. Mas o Guru Varga e o Panchatattva, eles disseram: você vai receber toda a ajuda, toda a facilidade, sem dúvidas, muito em breve. Nós vamos enviar tudo que você precisar. Você pode seguir e pregando de maneira absoluta. E realmente, um por um, todos aqueles associados eternos, Srila Prabhupada, nosso Guru Varga, começaram a vir, se juntar a ele, para servir exclusivamente a sua missão. Srila Prabhupada costumava dizer que o menor desvio do caminho de Guru Padma pode, no fim das contas, te lançar para longe do Haribhajana. Eu quero, a esse respeito, eu gostaria de dar para vocês um exemplo direto de X Vasudeva e Y Sundarananda. No fim das contas, todos eles abandonaram Prabhupada sem nenhuma razão. Então, qualquer quantidade de serviço que eles fizeram previamente a Gurudeva, ou que qualquer pessoa faça, pode terminar não dando em nada. Se aparadas vierem a contaminar o coração daquela pessoa, daquele devoto, aquele suposto devoto. Quem vai negar? Quem pode negar o serviço exclusivo que eles fizeram previamente? Quem pode negar o serviço que eles fizeram previamente? Mas devido a uma grande aparada aos pés de lótus de Srila Prabhupada e a missão Gaudiya, todos eles caíram. Eles começaram a criticar Srila Prabhupada e a sua missão. Começaram a escrever volumes de livros e artigos contra Srila Prabhupada e sua missão. Isso pode provar que Guru Bhakti dele era falsa. Isso pode provar que a devoção a Guru deles era falsa. Guru Bhakti genuína não pode te direcionar para o
Como eles podem, como eles ousam ir contra Srila Prabhupada e sua missão, enquanto nós sabemos muito claramente que a missão Gaudiya foi iniciada pela ordem de Sriman Mahaprabhu e o Panchatattva, e os seus seguidores. Como alguém pode dizer que Srila Prabhupada e sua missão fracassaram totalmente? Se Srila Prabhupada e sua missão falharam, então certamente nós também somos fracassados. A nossa missão também é fracassada, sem dúvidas. Alguns podem deixar Prabhupada diretamente, e por outro lado, alguns possam abandonar Srila Prabhupada indiretamente. Ambos os grupos são caídos. Ambos os grupos são caídos. Mas comparativamente, o primeiro grupo ainda é melhor do que o segundo grupo. Porque, pelo menos, eles abandonaram Srila Prabhupada. Ambos os grupos são caídos, nós sabemos. Alguns abandonam Prabhupada diretamente, enquanto outros abandonam Prabhupada indiretamente. Ambos esses grupos são caídos, não temos dúvidas disso. Srila Prabhupada, alguém vai deixá-lo diretamente, outro indiretamente. Ambos os grupos são caídos. Comparativamente, o primeiro grupo ainda é melhor do que o segundo grupo. Porque, pelo menos, eles abandonaram Prabhupada abertamente, sem nenhuma conspiração, para ganhar o controle sobre a cadeira, o título de Srila Prabhupada. Comparativamente, o primeiro grupo ainda é melhor do que o segundo grupo, porque pelo menos eles abandonaram Prabhupada abertamente, sem nenhuma conspiração, para ganhar o controle sobre a cadeira de Srila Prabhupada e o seu título. Frequentemente, Srila Prabhupada costumava dizer: não tente ficar controlando os outros. Isso pode se tornar um forte cativeiro para você. Por que você vai tentar controlar os outros? Esse é o meu dever. Eu estou atuando como acharya. Por que você está se dando este trabalho de criticar os outros? De tentar controlar os outros? Esse é o meu dever. Por que você vai criticar? Eu estou atuando como acharya. Esse é o meu dever. Então agora, nós podemos entender o significado da frase de Srila Prabhupada, que é menor desvio do caminho do seu Gurudeva, Guru Padma, pode, no fim das contas, te lançar para longe de Haribhajana. Uma panela cheia de leite puro pode se tornar inútil pela contaminação de uma gota de vinho. A mesma coisa tem acontecido. Tente entender esse ponto fundamental, esse Siddhanta. Antes de tudo, nós queremos parar a boca deles para sempre, sob a orientação de Sati Devi, que quis parar a boca de Prajapati Daksha, seu pai. Primeiro de tudo, nós queremos parar a boca deles. Nós queremos deixar que eles se calem. Queremos parar a boca deles, a língua deles para sempre, sob a orientação de Sati Devi, que quis parar a boca de Daksha Prajapati, o seu próprio pai. Ela disse:
Doshana paresham hi guneshu sadavo grinanti kechit no bhavadrishati yaha. Gunanscha falguna bahuli karishnavo mahat tamaskeshu avidyat bhavanagam. Aqueles grandes Paramahansas, eles são tão grandiosos que mesmo se encontra alguma falha em alguém, eles sempre ignoram isso. E eles sempre tentam ajudar tal pessoa a ascender. Eles sempre querem dar sua misericórdia, ajudar que a pessoa se desenvolva e faça Haribhajana. Alguns Paramahansas, eles são tão misericordiosos que mesmo se eu tiver, não há nenhuma qualidade em mim, dentro de mim. Mesmo assim, eu estou cheio de erros, mas mesmo nesses erros eles não prestam atenção e falam: sim, você tem qualidades, você pode fazer Haribhajana, vá em frente, nós vamos te dar um suporte. Mas um homem como você está sempre tentando criticar os outros. Os Paramahansas, mesmo se eu tiver alguma falha, eles não prestam atenção. Eles falam: não, você tem muitas qualidades. Eu tenho algum erro, eles contam como uma qualidade. Enquanto pessoas como você, Satideva está falando para Daksha, seu pai, ela fala: algumas pessoas como você, mesmo se a pessoa tiver incontáveis qualidades, mas você ainda está procurando alguma falha nessas pessoas. Então Satideva está falando: Doshana pareshami guneshu sadava grinanti kechit no bhavadrishadiya. Gunanscha falguna bahuli karishnava mahat tamasteshu avidyat bhavanagam. Alguns grupos estão lá que não fazem nenhum comentário contra ninguém. Eles não glorificam e também não criticam ninguém. Ok. Ainda isso está tudo bem. E aqueles Paramahansas, eles vão mostrar qualidades em nós. Como o exemplo dado por Srila Bhaktivinoda Thakur no Jayavadhan, vocês podem se lembrar, Mayavadi Vaishnava Das, quando ele veio pela primeira vez para encontrar Paramahansa Babaji Maharaj, Srila Paramahansa Babaji Maharaj começou a chorar. Falou: você sannyasi, por que você está prestando dandavat para mim? Você é tão grande. Dessa maneira, Paramahansa Babaji Maharaj, Paramahansa, ele é um Paramahansa supremo. Ele se sentiu obrigado a aceitar aquela Jivatma, a dar Diksha. E por fim, o nome dele foi Vaishnava Das, não apenas isso, mas Babaji Maharaj um dia deu a indicação para ele de qual era o seva eterno dele dentro de Vrajadam. Eis aqui. Vrindadeva está muito brava. Tente fazer essa atividade para que Radha Krishna não se perturbem. Tenha cuidado, esse é o seu serviço. Dessa maneira, Babaji Maharaj quis indicar o serviço eterno dele bem cedo da manhã, Nishanta Lila. Então, é um exemplo muito bom. Então, o Guru Vaishnava sempre vão nos ajudar de incontáveis maneiras. E Jagannatha Das Babaji Maharaj diz que é realmente desafortunado que aqueles que vão nos ajudar no caminho de Haribhajana, aqueles que vão falar sobre a verdade absoluta de maneira absoluta,
Desafortunadamente, a gente sempre pensa que eles são os nossos inimigos. Essa é a tragédia. Aqueles que querem nos libertar, aqueles que querem nos ajudar de incontáveis maneiras, a gente sempre quer indicar que eles são os nossos inimigos. Jagannatha Das Babaji Maharaj chorando e falando dessa maneira. Então, Sati Devi está falando dessa maneira. Também, quando alguém vai criticar Guru Vaishnava, alguém vai criticar Prabhupada e sua missão, qual é o conselho de Sati Devi? Sati Devi diz: Karunum pidhayo nirayad jadakalpa ishe. Karunum pidhayo nirayad jadakalpa mishe. Dharma vitarya srinivir nivir rasamane chindyat prahasya rushatim masatam prahuschet Jivham masunopi tato visrijyat sadharmaha. What Devi speaking? O que Devi falou? Devi Maya? Karno pidhayo nirayad jadakalpamishe. If you are not able to, se você não puder protestar fortemente contra esses idiotas, aqueles que são Guru Drahi, aqueles que estão criticando Gurudeva, aqueles que estão criticando Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada e sua missão, então a instrução de Devi: se você não puder, se você não tiver a capacidade de protestar fortemente, então você tem que tampar o seu ouvido e sair daquele local. Parar de ouvir. Parar de ouvir essas asneiras e sair daquele local imediatamente. Dharma vitarja srinadhir nivirasamane chindat prahasya rusati masatam prahuschet jivham ashunopi tato visrijya sadharma. Se você tiver poder, você pode cortar a língua daqueles idiotas. Se você tiver essa força, você pode cortar a língua daquele idiota que estiver criticando Prabhupada e sua missão. Se você tiver esse tipo de poder, ou se você não tiver esse tipo de poder, você pode fazer uma coisa. Você pode abandonar o seu próprio corpo. Você pode abandonar o seu próprio corpo. Por que eu vou ouvir todas essas asneiras contra Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur? Por que eu vou ouvir tudo isso contra o Guru Varga? Por que eu vou ouvir essas críticas à missão de Prabhupada? Então eu tenho que morrer. Terei que morrer. Essa é a solução mostrada. Ela disse: a língua de um Vaishnava parado deve ser cortada. Ou se isso não for possível, se não for possível dar uma resposta forte e adequada, você deve cortar a língua dele. E se isso não for possível, então deixar o seu próprio corpo pode ser uma solução. E uma terceira opção, você tem que deixar aquele local. Se você não tiver nenhuma solução, você não puder responder adequadamente, você tem que parar de ouvir, tampar o seu ouvido com o seu dedo e sair daquele local antes de ouvir qualquer coisa contra Guru Vaishnava. Também, Srila Prabhupada costumava dizer que ficar muito agitado, Srila Prabhupada costumava dizer que se tornar muito agitado quando alguém está criticando, humilhando o Guru Vaishnava, isso é chamado Vaishnavismo. Ficar muito agitado quando alguém está humilhando ou criticando Guru Vaishnava, isso é chamado
Vaishnavismo apropriado. Hoje eu tenho que parar por aqui, porque vocês vão acabar perdendo a sua paciência de ouvir sobre essa verdade absoluta. Então eu quero parar por aqui. Posso começar desse ponto. Talvez amanhã ou depois de amanhã eu posso anunciar. Me perdoem, eu tenho que falar sobre a verdade absoluta de forma absoluta.